Queridos, vamos abrir a escritura, Mateus capítulo 13. Quero repetir a leitura da mesma porção que na semana passada nós fizemos, e nós não continuamos em razão do tempo, até mesmo em razão da necessidade que tivemos semana passada de falar um pouco mais acerca da primeira parábola, a parábola do semeador. Queremos então prosseguir na segunda parábola dessa série de 7, que são os 7 mistérios do reino dos céus. Mateus capítulo 13. Queremos ler o versículo... Vamos ler a partir do versículo 36 ao 43, apenas essa segunda parte, que é a explicação da parábola. Depois nós falamos acerca da parábola. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, nós estamos aqui dentro de uma série de mensagens, e uma série extremamente importante. Eu penso, inclusive, que essas parábolas aqui de Mateus 13, que foram coligidas e foram aqui colocadas, não porque exatamente o Senhor as tenha falado nesta ordem. Se vocês, inclusive, lerem os evangelhos, os demais, Marcos e Lucas e João, sobretudo Marcos e Lucas, vocês verão que essas parábolas, elas estão em vários lugares dos evangelhos e não se encontram arranjadas do modo como aqui estão. Entretanto, como Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele o escreve na perspectiva do reino. Isso porque Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda que os 4 falem do mesmo personagem, que é Jesus Cristo, e da mesma obra que ele realizou, cada um dos evangelistas enfocam um aspecto da verdade. Enquanto que Mateus está preocupado em focar a questão do reino e apresentar a Cristo como rei no reino dos céus, Marcos está preocupado em falar de Cristo enquanto o servo de Yahvé, o servo dos homens, aquele que condescendeu da sua glória, abrindo mão do lugar onde ele estava, do fato de ele ser Deus, fez-se homem para servir os homens, e não somente para servi-los, mas para substituir o homem como um verdadeiro servo, um verdadeiro sacrifício. E então Lucas, ao apresentá-lo, já o enfoca de uma outra perspectiva, é quando o apresenta como o homem perfeito. Vai demonstrar como que aquele homem Jesus é um homem pleno, que não se pode pensar em Jesus Cristo como sendo tão somente um espírito, ou uma áurea, ou alguma coisa, mas que é uma pessoa completa, um ser humano que foi gerado de carne e osso, sangue, e que de fato ele era um homem completo, ele era um homem perfeito, ele foi um homem perfeito, ao passo que João, no seu evangelho, já dá um quarto e último enfoque, apresentando o aspecto da sua divindade, demonstrando que Jesus é Deus. Então, cada evangelista aborda por uma perspectiva diferente. Mateus, que é o livro de que estamos tratando, dá a ênfase na questão do reino. O reino de Deus. Mas não somente o reino de Deus, mas ele fala do reino de Deus numa nova modalidade, agora na era da graça, com a encarnação do verbo, demonstrando que o reino de Deus agora é sobretudo o reino dos céus. O reino de Deus, ele ganha esse status de reino dos céus somente com a encarnação do Filho. Em razão de quê? Que agora o reino de Deus não será mais um reino com um caráter terreno, com relações com a terra, como era o povo de Israel. O povo de Israel, embora fosse o reino de Deus, ou pelo menos tivesse sobre os ombros o reino de Deus, eles tinham um território, uma terra,
que diz a Bíblia que ia desde o Líbano até o rio Eufrates. Era um território mesmo, né, geopolítico. Ali havia um trono, havia governos, havia juízes, e havia uma religião estabelecida com um tanto de elementos terrenos,